paz do Senhor, meu nome é Vera e eu gostaria de estar meditando com vocês hoje a palavra do Senhor, lá em Amós, a partir do versículo 3 ao 7, que fala assim. Antes de eu ler, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque todos esses versículos que eu vou falar, eles são uma pergunta. Prestem atenção. O 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Será que o leão ruge na floresta sem ter achado algum animal para caçar? Será que o leão novo fica rosnando na caverna se não tiver pegado nada? Será que um passarinho cai numa armadilha que não estava armada? Será que uma armadilha se desarma sem ter pegado algum animal? Quando tocam a corneta de alarme, será que o povo não fica com medo? Por acaso cai alguma desgraça sobre uma cidade sem que o Senhor Deus o tenha feito acontecer? Por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Bom, o que eu quero falar para vocês hoje é um assunto em especial para aquelas que eu creio que nesse grupo tem várias pessoas que estão passando conflitos no seu casamento. E como eu falei para vocês, esses versículos que eu li, eles são uma pergunta, mas a própria resposta está dentro do versículo. Então, o que eu quero falar para você, principalmente para vocês mulheres, líderes, pastoras, que eu creio que tem nesse grupo, mulheres que estão pedindo um socorro para o Senhor, têm pedido um socorro para a sua situação, para o seu conflito, no seu casamento. Eu quero falar para você, começar a te dizer que a resposta do seu problema está no seu problema. Como assim? Eu não entendi, vou explicar para vocês. Assim como eu li, aqui quando fala assim, Amós 3:3, poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta, mas a própria resposta já está na pergunta. Lógico que não. Podemos até caminhar sim, sabe? Andar vários anos, mas pode ter certeza que a queda vai vir. Que não tem como caminhar até o final junto, se a visão não estiver junta, se não estiver em um acordo. Então, para você que está passando grandes conflitos no seu casamento, para você que tem pedido um socorro, para você que não tem achado solução para o seu problema, e para você que tem buscado esse socorro, eu quero falar para você que o problema é você. Porque quando a pessoa que vai buscar solução para a situação dela, o problema é ela. Não é a outra pessoa, é ela. Porque nós acabamos de ler aqui em Amós 3:3, poderão andar dois juntos se não estar de acordo? Então, se estamos tendo conflitos, é porque não está tendo acordo entre as duas pessoas no casamento. Porque nós podemos sim passar dias maus, passar algumas situações, mas a nossa visão tem que ser a mesma diante das coisas de Deus. E muitas das vezes, pessoas têm procurado palavras, têm procurado pessoas para se aconselhar. E infelizmente, o que tem chegado até nós são pessoas, até que de Deus, mas pessoas sem visão, que não têm a palavra de Deus, que só ensinam autoajuda. Ou seja, pessoas, eu sempre falo que casamento, não adianta você ir em congressos, não adianta você pegar livros, não adianta você ficar só no romantismo, ficar só o que é seu é meu, essas coisinhas de blá blá blá. Isso faz parte sim, sabe? Muitas pessoas nos ensinam errado, fala que o casamento é uma aliança, realmente é uma aliança. Mas acima da aliança que eu fiz com meu esposo, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com o Senhor. E essa aliança do Senhor que eu tenho com Deus, é ela que sustenta meu casamento. É ela que vai sustentar meu casamento.
não é só romantismo, não é só palavras de autoajuda, não é só ser generosa com meu esposo. Isso faz parte, sim, lógico, mas isso não sustenta meu casamento. O que vai sustentar meu casamento, isso vai ficar abaixo de Deus. Vai ser a minha posição em relação às coisas de Deus, a visão de Deus no meu casamento. Lembrando que cada caso é um caso. E eu quero falar hoje em especial para você, mulher, que tem feito de tudo e não tem achado solução para o seu casamento, para o seu conflito no seu casamento. Então, se você tem feito tudo e não tem mudado, alguma coisa está errado. A sua aliança com o Senhor está alguma coisa errada. E a aliança que eu tenho com o Senhor, ela é diferente daquela que eu tenho com meu esposo. Vamos analisar a vida de Ananias e Safira. Todo mundo sabe essa história. Mas o profundo dessa história, ali os dois mentiram para Deus. Mentiram para o profeta. Aí o que aconteceu com eles? Eles morreram. Então, aqui o que mostra para nós? Quando alguém fala para você que você tem que ser fiel com seu marido, lógico, você tem uma aliança com ele, aí você pega essa visão de aliança e fica igual Ananias e Safira. A mulher de quando Ananias foi morto, Deus deu a oportunidade para a mulher dele. Aí o que ela fez? Lógico que na Bíblia não está escrito isso, mas qual foi a visão dessa mulher? Não, tadinho do meu marido, eu vou continuar falando aquilo que ele falou, eu não vou desnudar meu marido, eu não vou falar que foi mentira. Ela aceitou o erro. Então, quando você está aceitando o erro do seu esposo ou vice-versa, isso vai gerar conflitos, isso vai começar a tirar de nós aquela paz que excede todo o entendimento. Então, e o que isso gerou? Lógico que Ananias e Safira viveram alguns anos de casamento, mas isso levou o quê? Para a morte, os dois morreram. Então é a nossa visão mediante a nossa situação que está faltando. Então o que sustenta um casamento não é só a aliança que eu tenho com meu esposo ou com minha esposa, não é só o compromisso, não é só eu falar o que é meu, não é só eu me arrumar, não é só eu ser generosa, não. Safira foi ser generosa com Ananias, com a visão de Ananias. Safira foi ser generosa com o erro do esposo. Ela morreu. Então muitas de nós estamos vivendo como Ananias e Safira. Aí estamos mendigando, procurando ajuda em tudo quanto é coisa e nada acontece. Então vamos analisar a nossa situação, aquilo que nós estamos vivendo. E outra coisa que é muito sério diante de Deus. Às vezes você é uma pastora, pode ser uma líder de oração, alguém que tem algum cargo na igreja. Você está numa situação que o seu esposo em casa é uma coisa e na igreja é outra. Aí você morreu ali aonde que naquela frasinha, tudo tem o tempo de Deus. Eu quero deixar bem claro para você que realmente o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas o tempo de Deus para mim e o tempo de Deus para você só se cumpre se eu e você estiver na posição de Deus. Vamos para a Bíblia? José. Olha a vida de José, quando ele foi vendido ali como escravo. Aquilo ali foi realmente um tempo de Deus na vida de José. Porque ele não fez nada para merecer estar ali. Mas foi um tempo que Deus deu para preparar José para ser um governador do Egito. E olha a posição daquele rapaz. Olha a posição dele, gente. Isso sim é você pegar e falar assim, estou vivendo, é o tempo de Deus na minha vida. Agora eu aceitar um erro do meu esposo, ele fingindo sendo uma coisa, pregando uma coisa e vivendo outra, e eu pegar e falar assim, Deus vai fazer? Deus não vai fazer, não. Me mostra na Bíblia onde tem um exemplo, não vai fazer, não. Porque a minha posição, se eu ficar aceitando o erro do meu esposo, vendo ele mentir, ele pregando uma coisa, chega em casa ele é outro, e a minha aliança com o Senhor? Porque a minha aliança com Deus, ela tem que ser verdadeira. A minha aliança com Deus, ela envolve verdade.
E eu estou aceitando uma mentira. Eu estou vendo meu esposo orando por pessoas, impondo as mãos na cabeça, fazendo campanhas, fazendo casamento, sendo que ele é um mentiroso, um fingido. Como que Deus vê uma situação dessa? Como que você vai esperar Deus resolver a sua situação? Como que você vai esperar o milagre de Deus no seu casamento? Você vai morrer e nenhum milagre vai acontecer. Porque Deus não age numa situação dessa. Deus não age. Nós vamos padecer junto com o marido, no caso, ou vice-versa. Então nós temos que ter visão da nossa situação. Não adianta eu ficar só parada ali em cima de um versículo isolado. Deus vai fazer, Deus é fiel, aguenta firme, isso vai mudar, queridas? Olha, infelizmente não vai mudar. Porque tem coisas na nossa vida que eu e você vai ter que fazer. E Deus não vai fazer, não. Então, para você, principalmente, que é uma líder, que eu creio que nesse grupo tem muitas líderes que estão passando por coisas, né? Realmente precisa de um milagre. Mas se você continuar na posição que você está, aceitando o erro, Deus não vai fazer. Mas isso também não é para você sair se expondo. É você mudar de atitude. Então, se eu estou aceitando calada, Deus jamais vai mover nada em nosso favor. Muitas de nós estamos só tendo alianças com o esposo, com o erro dele. E a aliança com o erro e pecado, fingimento, vai nos levar à morte. Então vamos analisar qual tem sido o nosso conflito. O que gerou esse conflito no seu casamento? Ele tem uma raiz. E todo conflito ele é gerado porque os dois não estão andando em acordo. Porque não existe casamento perfeito. Lógico que não. Mas ele tem que estar com a mesma visão. Aí sim o casamento anda. Agora, quando nós chegamos num ponto que pedimos socorro, que aquela paz que excede todo entendimento não está mais dentro de nós, alguma coisa está errada. E se é nós que estamos buscando socorro, o problema está em nós. O problema está na nossa visão, o problema está em aonde eu parei, aonde eu me estacionei. Aquilo que eu estou aceitando é aquilo que vai vir sobre a minha vida. Então, não adianta eu falar para vocês aqui, igual muitas pessoas eu vejo falando e pregando sobre isso. Que você tem que ficar quieta, espera Deus agir, você tem uma aliança. Uai, vamos para a Bíblia. Olha a história de Abigail também. Olha que exemplo nós temos de Abigail. Olha a maldade do marido dela. E quando Abigail ficou sabendo ali, ela teve o quê? Visão da situação que o marido fez. E ela viu que toda a sua casa estava em perigo. O que Abigail fez? Muitas de nós iam aconselhar a pessoa a fazer assim: não, Abigail, você não pode entrar na frente do seu esposo, você não pode fazer isso, fica quietinha, Deus vai te ajudar, Deus vai te honrar, Deus vai fazer. Se Abigail tivesse dado ouvidos ou ido atrás de pessoas, teria morrido ela também, toda a sua casa. Então naquele momento ela teve visão, ação. Então, queridas, muitas vezes vai chegar momentos na nossa vida que nós vamos ter que fazer algo diferente daquilo que a gente nunca fez. Algo para muitos é loucura. Muitos vão falar para você que isso não pode fazer, isso não está na Bíblia, tem que ter aliança, não sei o quê, seja generosa. Se Abigail ali fosse agir com generosidade, pegar essa aliança dela e falar: não, eu tenho uma aliança com meu esposo, eu não posso entrar na frente dele, ela teria morrido. Então vai chegar momentos que eu e você vai ter que fazer algo que a gente nunca imaginar. Eu creio que Abigail ali nunca imaginou que ela ia fazer o que ela fez. Pegou tudo ali, levou, se prostrou diante, se humilhou diante de Davi. Nem falou pro marido, porque ela teve visão. E às vezes eu e você estamos mortas, sem visão. Dentro do casamento, o nosso casamento tem que ter visão daquilo que a gente está passando, daquilo que está vindo sobre nós. Então está faltando o quê? Visão da situação que estamos vivendo. Né? Tem outra coisa que tem sido empecilho para Deus agir em muitos casamentos.
são pessoas de Deus, pessoas que pregam, dão ensino, oram por pessoas, faz até campanhas, mas estão vivendo uma vida camuflada, fingida. O casamento está totalmente deturpado, o casamento é uma mentira, mas na frente das pessoas é o casal. Eu quero falar para você que isso Deus abomina. Isso vai chegar um tempo de destruição. Isso vai chegar um tempo de ruínas. Isso vai chegar um tempo que a máscara vai cair. E pode chegar um tempo que todos na casa vão perecer. E pode até perder salvação, porque Deus não age. Então, muitas de nós pegamos, nos aquietamos, ficamos naquela velha historinha. Tudo tem o tempo de Deus. Deus vai fazer. Mas lógico que eu e você não vai saindo aí fazendo qualquer coisa. Mas a gente tem que orar, pedir visão. Eu creio, olha, pode contar nos dedos. No dedo. A pessoa que ora pedindo visão para Deus das coisas espirituais. Isso se tiver uma nesse grupo aqui, acho que é muitas. É muita. Que ora, mas ora com fidelidade, com sinceridade diante do Senhor. Senhor, me dê visão do meu casamento, me dê visão aonde eu estou errando, me dê visão aonde eu estou aceitando o erro, me dê visão aonde eu estou errando. Porque se o Senhor não está fazendo, eu sou fiel com o Senhor, tem alguma coisa errada. Então não adianta, queridas, eu e você falar que é fiel se eu não tenho visão, se eu estou parada. Só vou na igreja, não peco, não faço nada e leio Bíblia e vou isso, mas se eu não tiver visão, a oração, ela tem que ser acompanhada com visão do mundo espiritual e ação. Só oração ninguém vive, não. Lógico que a oração é essencial na nossa vida, essencial, mas com visão das coisas do mundo espiritual, visão da situação, visão lá na frente do que isso vai gerar e ação. Tudo conforme a direção de Deus. Só que nós, infelizmente, hoje buscamos ajuda em pessoas que estão pior do que a gente, estão com a máscara, que não sabem nem como lidar. E eu quero falar uma coisa bem séria aqui. Algo de Deus para você que é pastora, para você que é líder, para você que ministra, para você que tem um cargo na igreja do Senhor. Cuidado. Tenha temor quando você falar algo, quando você for ensinar algo que não condiz com a sua realidade. É melhor que você nem suba, porque o juízo do Senhor vem. E vem mesmo. Não brinca em pregar aquilo que você não vive. É melhor você se humilhar, pedir um tempo e ganhar com Deus, do que aparentemente aqui está ganhando a aceitação de pessoas e lá na frente, quando você chegar no céu, Deus falar para você, não vos conheço. Apartai-vos de mim, raça de víboras. Então vamos cuidar como tem sido o nosso fingimento, como tem sido a nossa hipocrisia, sabe? Como tem sido a nossa visão em viver uma vida sincera diante de Deus. Isso é muito sério. E quando nós estamos na posição e na direção de Deus, nós sentimos uma paz que excede todo o entendimento. Então, se você é um líder, você está sem paz no seu coração, você está sem direção, você não sabe o que fazer no seu casamento, algo está errado. Então, você não está sendo digna nem de pregar. Como que você vai dar algo que você não tem? E se a gente não está bem no casamento, isso é empecilho. Não traz bênção, Deus não tem como Deus te usar como um vaso de honra. Então não vamos nos enganar, queridas. Vamos ter temor de Deus, vamos levar uma vida séria. E no nosso casamento, tem situações que são vergonhosas às vezes, da gente se expor para as pessoas. Mas quando nós oramos para Deus com toda a sinceridade, não precisa de você ir atrás de ninguém. Deus envia pessoas dele, o próprio Deus. Ele envia homem ou mulher de Deus para te ajudar. Boca de Deus. Sabe qual tem sido o nosso problema? A gente se desespera, aí começa uma ligação para todo mundo. Não estou falando que isso é errado, não. Mas, na verdade, é um erro gravíssimo. Porque nós, às vezes, não esperamos de Deus, não buscamos. Porque quando nós oramos para buscar a direção de Deus, queridas, a gente tem que esperar. Aí eu oro hoje, busco direção, mas eu mal amanheço o dia, pego meu telefone e já ligo para um monte de gente. Aí ora por mim, fulano, o que eu faço? Aí vou fazer campanha, faz campanha não sei de quantos dias. Ó, e vou deixar uma coisa bem clara para vocês, experiência própria, viu? E quem fala com vocês tem autoridade porque eu tenho experiência. Ó,
você, depende da situação que você está no casamento. Não vai adiantar você ir em seminário de casamento, encontro de casamento, não vai adiantar você ler livro de casamento, não vai adiantar ninguém orar por você, porque às vezes você vai ter que agir tipo uma situação de Abigail para Deus fazer um milagre. E isso não está escrito em livro, isso vem na direção de Deus. Livro nenhum ali que Abigail pudesse ler, encontro, ia falar aquilo para ela, mas é a visão dela. Eu não estou aqui falando contra essas coisas, mas isso tem sido um amuleto das pessoas em relação à busca de milagre no seu casamento. Aí você vai no seminário, no congresso de casamento, tudo lindo, maravilhoso, e o marido é um fingidão, um crente fingido, ou vice-versa. Aí chega lá e beijinho daqui, é declaraçãozinha, tudo falso, tudo fingimento. Sai dali e continua o mesmo. Tá gastando seu dinheiro à toa e seu tempo à toa. Porque você tem que ter atitude, mas não é atitude de beijar na boca, de fazer essas coisas, não. É atitude diante do Senhor, com direção do Senhor. Por isso que nada muda. Aí isso vai gerando em nós o quê? A falta, aquela paz que excede todo entendimento, ela vai desaparecendo. Porque eu estou aceitando algo errado. Então, para você que é mulher de Deus, olha, analise como tem sido a sua visão, como tem sido a sua atitude em relação à sua situação que você tem pedido um milagre. Como tem sido o seu caráter? Como tem sido o seu caráter como mulher de Deus? Como tem sido o seu caráter com a aliança do Senhor? Eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu também tenho uma aliança com meu esposo. Mas eu estou aliançada com os erros do meu esposo, com o engano do meu esposo, só por causa de um status. O que as pessoas vão pensar que se lixe? O importante é o que Deus está pensando de mim, de você. Porque não são as pessoas que vão nos levar para o céu. Não são as pessoas que vão dizer lá no grande dia, apartai-vos de mim. É Deus. Então nós temos que ter temor de Deus. Sabe? E muitas das coisas também têm sido altares que nós estamos deixando dentro da nossa casa. Então nós temos que pedir de Deus direção, visão. Quantos de nós estamos em desespero, mas estamos trazendo altares de Satanás para dentro de nossa casa. E isso tem gerado conflitos dentro do nosso casamento. Aí isso você não vai descobrir. Casamento, ele tem que ser cara a cara para ser ajudado. Não vai adiantar eu ir ali num seminário onde vai ali não sei quantos casais. É cara a cara, tem que achar a raiz do problema. E isso, às vezes, é conversando, é no discipulado com pessoas de Deus, Deus dando discernimento. Então vamos ter visão de Deus. Essa área de casamento, ela é muito séria. Só que as pessoas não têm visão de como ajudar, porque eles também estão mortos. A maioria dos casamentos hoje estão, sabe como, queridas? Vale de osso seco. Tudo seco, não tem nada, sabe? Estão tudo vivendo um fingimento, um amor falso. Estão pregando tal, mas dentro de casa Deus está longe. Mas isso vai vir a juízo, porque com Deus não se brinca. Eu tenho o maior temor de falar algo que eu não vivo, porque eu vou ser julgada pelo juiz, que é Deus. Tudo que eu falo, tudo que eu faço, nós temos que ter temor. Então, que nós possamos realmente buscar visão de Deus daquilo que está de errado. Eu não quero te enganar, eu não quero enganar vocês. Oração de ninguém vai mudar os conflitos do seu casamento. De ninguém. Aquilo pode te trazer uma paz momentânea, mas não vai trazer a solução. Porque são coisas que eu e você vai ter que fazer na prática. E isso, às vezes, querida, vai ser coisas que a gente vai ficar surpresa, porque às vezes Deus vai nos dar a direção para fazer algo, para que o milagre aconteça, algo que eu e você jamais pensaria. Olha a história também de Ló. Ali Deus mandou sair toda a família. Toda a família. Ali Ló tinha uma aliança com sua esposa. Mas o que Deus falou? Qual foi a direção que Deus falou? Não olha nem para trás. Aí a mulher de Ló olhou. Aí se Ló fosse um homem generoso, se ele fosse olhar por romantismo, a generosidade, se ele fosse olhar pela aliança que ele tinha com a mulher,
ele teria morrido igual Abigail e Ananias, igual Ananias e Safira. Mas ele, foi com a sua visão, nem olhou para trás, ele serviu, ele foi na direção de Deus. E a esposa virou estátua de sal. Então nós temos sim belíssimos exemplos na Bíblia que infelizmente um morreu. Então não vamos nos enganar, porque às vezes Deus vai fazer coisas no nosso casamento que é de nos surpreender. Mas se eu e você está disposta a realmente fazer aquilo que é de Deus, nós podemos esperar algo que a gente vai ficar, uau, nem imaginava. Porque Deus é Deus, Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Então eu já falei para você sobre José, que vocês depois meditam na vida dele e joga isso para o seu casamento. Então se estivermos aliançadas com a mentira, com o engano, com o fingimento no nosso casamento, só iremos padecer, igual Ananias e Safira. E eu quero deixar uma pergunta para você e para mim. Qual tem sido o seu conflito no casamento? Qual tem sido o seu conflito? Qual tem sido sua visão em relação aos seus conflitos? Qual tem sido sua mudança de atitude mediante os seus conflitos? Você tem tido uma mudança nas suas atitudes? Você sabe qual foi a semente plantada que gerou esses conflitos? E você está disposta, assim como Abigail, a receber a direção de Deus e obedecer? Para que realmente Deus faça um milagre para sua casa não padecer? Que essas perguntas você responda para você mesmo. Assim como nós lemos no início, que as próprias perguntas já estavam com as suas respostas dentro. Então, queridas, poderão andar dois juntos, um homem e uma mulher casados, se não tem acordo com as coisas de Deus? Estou falando aqui para mulheres cristãs que servem a Deus, mulheres de Deus, mulheres que pregam a palavra. Então que vocês meditem e que vocês realmente busquem direção de Deus, visão, porque podemos estar morrendo porque nós não estamos tendo visão da situação do nosso casamento e estamos padecendo e vamos padecer e isso gera morte espiritual e muitas das vezes até física em alguns casos. Então que vocês possam realmente estar dispostas a buscar de Deus visão e com a direção de Deus vocês fazerem aquilo que é correto, aquilo que é aprovado por Deus, para que Deus realmente faça na sua vida. E tenha uma aliança com o Senhor. A aliança, mesmo com o marido, ela tem algo ali que chama verdade. Se você tem uma aliança com seu esposo, é casada, mas você vive uma fachada, um casamento de mentira, você não tem aliança com ele. Não tem. Porque nós temos aliança com uma coisa que é verdadeira. A aliança fala de coisas verdadeiras. A Bíblia, quando fala de aliança, queridas, ela não fala de aliança de mentira, de engano, de falsidade, não. Então, se você está vivendo um casamento de mentira, que tem pecados, que tem coisas que não pode se expor, que as pessoas acham que é e não é, então a aliança não é verdadeira. Como você vai caminhar junto com as coisas de Deus? É impossível. E lembrem, o juízo de Deus vem. Mulheres que estão à frente de alguma coisa, cuidado, cuidado. Quando você subir para pregar e a sua vida está desconcertada, muito cuidado, porque o juízo de Deus vem. E às vezes você pode estar no engano. Ai, Deus me usa, foi uma bênção. Mas lembra que muitas das vezes ali é a misericórdia de Deus por causa das pessoas. Não se enganem de achar que estamos numa vida em engano, vivendo uma vida de mentira e que Deus está nos usando. É por causa das vidas que estão ali, que não tem nada a ver com o nosso fingimento. Mas naquele grande dia podemos escutar: apartai-vos de mim, raça de víboras. Por isso que muitos falam: e Senhor, eu fiz isso, mas Deus fez por causa das vidas. Então vamos meditar. O nosso casamento, ele tem que ser algo verdadeiro.
Vai ter uns conflitinhos? Sim, normal. Mas ele não pode ser algo mentiroso, que engana as pessoas, que as pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, que casal lindo, como vocês são homens e mulheres de Deus, e por trás ali é uma máscara. Então, que Deus tenha misericórdia de mim e de vocês, e que Deus possa estar nos dando visão do que realmente tem que ser feito no nosso conflito dentro do nosso casamento, para que nós realmente possamos ser mulheres de Deus, boca de Deus. Sabe, muitas de nós não tem nem autoridade mais de Deus, porque para você ter autoridade de Deus e Deus assinar embaixo, temos que viver uma vida em verdade, porque Deus é a verdade. Deus não habita onde tem mentira. Então, que ficam todos na paz do Senhor e que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê visão daquilo que a gente não está tendo. Em nome de Jesus.